Senhores e senhoras parlamentares, todos que nos acompanham aqui pela Rádio Alesc, pela TV Legislativa e também aqui neste auditório, sejam todos bem-vindos à reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Senhores parlamentares, primeiramente comunico a Vossas Excelências que o chefe de gabinete do deputado Mauro de Nadal, o senhor Olavo Turcato, encaminhou ofício justificando a ausência do deputado Mauro desta reunião por ser realizada no segundo dia 2 de maio, em virtude de estar participando de reuniões com prefeitos e vereadores nos municípios do oeste do estado de Santa Catarina. Também, senhores parlamentares, foi encaminhado a Vossas Excelências a ata da 9ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Por entender que todos tiveram a oportunidade de fazer a leitura em seus gabinetes e por haver quórum regimental, coloco a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação favoráveis à aprovação da ata da 9ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a ata por unanimidade. Senhores parlamentares, passamos a fazer análise das matérias da pauta conforme a ordem de chegada dos senhores deputados. Inicialmente, com a palavra, o eminente deputado João Amin. Eu queria dar um bom dia a todos, bom dia a todas. E dizer, presidente, que eu não tenho nenhuma matéria na pauta. Ok. Em seguida, deputado Dirceu Dresch. Quero cumprimentar aqui o presidente, a todos os deputados, a todos que nos acompanham, aos servidores da casa, e relatar aqui o projeto de lei 544.6/2017, quer dizer, que declara de utilidade pública a comunidade terapêutica São Francisco, filial de Campos Novos, autor deputado Ismael dos Santos. Relato, portanto, este projeto e meu voto é pela aprovação do referido projeto de lei. Senhores parlamentares, em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 544.6/2017, que declara de utilidade pública a comunidade terapêutica São Francisco, filial de Campos Novos. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade. Tenho parecer aqui sobre o projeto de lei 552.6/2017, que proíbe a venda de bebida alcoólica pelas casas noturnas, bares e congêneres no estado de Santa Catarina às pessoas que estejam portando arma de fogo e obriga a assinatura do termo de identificação e responsabilidade por integrantes de instituições policiais, civis ou militares, federais e estaduais, guardas municipais e qualquer pessoa legalmente autorizadas ao porte de arma de fogo. Autor desse projeto, senhor presidente, é o deputado Roberto Salum. Eu sou relator dessa matéria e fizemos um estudo junto com a nossa equipe profundo sobre esta matéria e aí verificamos aí, acompanhamos o artigo 144 da Constituição Federal, no seu inciso 1º, trata muito sobre esse tema, né? Fala que a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se... Aí coloca um conjunto de questões no seu inciso 6º, fala dos policiais militares, Corpo de Bombeiros Militares, Forças Auxiliares, a Reserva do Exército, que subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governos dos estados, ao Distrito Federal e dos territórios. Aí a Constituição Estadual, também no seu artigo 6º, trata aqui sobre a Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia, subordina-se ao governador do estado, cabendo-lhes, então, no seu artigo 107 da Constituição do Estado, deixa muito bem claro este tema, né, e as suas regras,
No artigo 34 da Constituição Estadual, também os órgãos, instituições e corporações mencionadas nos seus incisos estabelecerão normativos internos aos procedimentos relativos às condições para a utilização das armas de fogo e sua propriedade, ainda que fora do serviço. Então, a Constituição Estadual trata em vários artigos, o inciso 2º, por exemplo, também trata disso, regra todo este tema. O inciso 3º da Constituição Estadual, né, não vou ler todo aqui porque é longo aí a regulamentação sobre isso, trata aqui no inciso 3º os órgãos de instituição que tenham os portes de arma e seus agentes públicos e policiais estabelecidos em lei própria, né? Então no artigo 26 também, o titular de porte de arma de fogo coloca todo um regramento, no inciso 1º, no artigo 26, no inciso 2º, e tem todo este regramento. Então, ante aos fatos fundamentados e apontados como amparo no inciso 6º do artigo 144 da Constituição Federal, nos artigos 32, 106 e 107, o caput de toda a Constituição do Estado, bem como nos artigos 26, inciso 2º e 34 do Decreto Federal número 5.123, de 1º de julho de 2004, dispositivos que tratam, respectivamente, acerca do princípio da separação de poderes, da subordinação das polícias e ao chefe do Poder Executivo, da penalidade de cassação do porte de arma de fogo, bem como da apreensão do objeto caso o portador seja flagrado em estado de embriaguez, e ainda sobre a competência das corporações para expedir atos normativos a respeito das condições de uso de armas de fogo. Voto no âmbito desta comissão, senhor presidente, pela rejeição, por ter já uma legislação toda federal e estadual sobre esse tema. Senhores parlamentares, em discussão o parecer ao PL 552.6/2017, parecer este apresentado pelo relator, deputado Dirceu, que é pela rejeição do projeto. Em discussão, em votação. Favoráveis, permanentes como estão. Aprovado o parecer. Eu apresento aqui o projeto de lei 73.7 de 2018, deputado Cleiton Salvaro, que dispõe sobre o dever de os patrocinadores de ações para arrecadação de fundos a divulgarem os dados sobre os valores arrecadados, bem como sobre sua destinação. Nós verificamos aqui, senhor presidente, e aí eu apresento aqui um requerimento para tramitação conjunta. Por distribuição foi designado o relator deste projeto, a autoria do deputado Cleiton, que dispõe sobre o dever dos patrocinadores de ações para arrecadação de fundos divulgarem os dados sobre os valores arrecadados. Informo, porém, que nesta comissão tramita a proposição de número 33.0/2018, de autoria do deputado Antônio Aguiar, que de forma semelhante à da presente proposta legislativa, 73.1/2018, institui normas obrigatórias para a abertura de conta bancária às campanhas solidárias de arrecadação de fundos em espécie que visem tratamentos de saúde a menores, idosos, incapazes, pessoas com deficiência hipossuficiente do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Em face do exposto e com o fulcro do artigo 210, parágrafo único do regimento interno desta Assembleia Legislativa, requer, após ouvidos os membros deste colegiado, a tramitação conjunta do projeto de lei 73.7/2018 e o projeto de lei 33.0/2018, por serem medida que se impõe. Este é o meu voto, senhor presidente. Senhores parlamentares, deputado Dirceu Dresch, na condição de relator do PL de 73.7/2018, projeto esse que dispõe sobre o dever dos patrocinadores de ações para arrecadação de fundos a divulgarem os dados sobre os valores arrecadados, bem como sobre sua destinação. O deputado Dirceu, na condição de relator, apresenta um requerimento para tramitação conjunta deste PL 73.7/2018 ao 33.3
2018, por medida que se... Ou seja, os dois tramitam da mesma questão, é a tramitação conjunta prevalecendo o de data mais antiga, ou seja, aquele que foi protocolado primeiro nesta casa. Em discussão, o requerimento pela tramitação conjunta. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também apresento aqui o meu voto ao projeto de lei 58.8/2018, autor o deputado Milton Obos, que reconhece o município de Lontras como capital catarinense de velocidade na terra. Verificando aqui, senhor presidente, a documentação apresentada, eu vejo necessária diligência aos autores do projeto, deputado Milton Obos e Aldo Schneider, a fim de que sejam cumpridos os requisitos dispostos no artigo 4º e 5º da Lei 16.722 de 2015, sob pena da rejeição da matéria. Senhores parlamentares, em discussão, o requerimento de diligência ao projeto de lei 58.8/2018. Não havendo quem queira discutir, em votação, favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Apresento aqui também parecer o ofício 688/2017, que solicita a alteração da lei que declarou de utilidade pública a Associação Regional da Pequena Empresa Moveleira Arpen, de São Bento do Sul. A autora é a própria Associação Regional de Pequena Empresa. Ressalto que foi solicitado o teor do anexo 4º do artigo 71 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, diligência à entidade aprovada no âmbito desta comissão na reunião de 31 de dezembro de 2017, folhas 13, a fim de sanar a ausência da ata e alteração do estatuto registrados em cartório e a Lei de Utilidade Pública Municipal, a qual restou atendida conforme se verifica as folhas 35 a 56. Meu voto, então, senhor presidente, diante do exposto, voto pela tramitação do ofício, sob a forma do projeto de lei de autoria desta Comissão de Constituição e Justiça. Senhores parlamentares, parecer ao ofício 688.6/2017, onde o relator apresenta um parecer no sentido de tramitação deste ofício na forma de projeto de lei de autoria desta comissão, nos termos da proposição anexa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Temos aqui também o PL 48.6/2018, que institui o programa Cidade Amiga do Idoso. Deputado autor César Valduga. Relato, portanto, este projeto e voto pela aprovação do PL 48.6/2018. Senhores parlamentares, parecer ao PL 48.6/2018, projeto que institui o programa Cidade Amiga do Idoso. O parecer do deputado Dirceu, relator da matéria, é pela aprovação. Em discussão, em voto... Senhor presidente. Ouço o deputado Valdir Cobalcini. Me parece, deputado Dirceu Dresch, como nós temos o Conselho Estadual do Idoso, tem a coordenação também do idoso no Estado. Eu vejo que seria interessante que ouvíssemos essas duas entidades, sob pena de que, ao final, tenhamos problemas depois na sanção. Eu sugiro, eu não quero absolutamente... vejo que é uma boa iniciativa, mas eu sugiro, se for da sua concordância, deputado Dirceu, que façamos um pedido de diligência, pelo menos eu sugiro, a esses dois órgãos que tratam da política estadual do idoso. Consulto o deputado Dirceu sobre a proposta do deputado Valdir Olha, Cobalcini.
Eu não vejo problema. Talvez o deputado Cobalcini peça vista em caminho de diligência. Sugestão senhores, para talvez... Eu peço vista, então, e já... Vossa Excelência pode fazer o requerimento verbal. Verbal já, para o requerimento verbal será aprovado e depois só formaliza. Ok. Ou seja, Vossa Excelência faz um requerimento verbal no sentido de encaminhamento de diligência ao Conselho Estadual do Idoso e à Secretaria Estadual de Assistência Social? Exatamente. Esses dois. Senhores parlamentares, então, sobrestamos o relatório do deputado Dirceu e primeiro votamos o requerimento verbal do deputado Valdir Cobalcini. Em discussão, em votação, favoráveis pela comissão, aprovado o requerimento de diligência. Em retornando à diligência, o autor tem novamente aqui, então, a matéria para poder fazer a análise da mesma com as diligências. Ok, deputado Dirceu? Sem problema. Eu tenho só mais um projeto, com a palavra, deputado Dirceu Dresch. 47.5 por 2018, para extra pauta, que institui Dia Estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Santa Catarina, deputado Ismael. Sim, aí devolução de vista, ok. Senhores parlamentares, com a palavra, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhores deputados, tem um projeto na pauta, mas tem outros depois extra pauta, que então... Vossa Excelência tem aqui alguns na pauta. Mas eu quero explicar, na verdade, esses projetos que estão na pauta, eles já foram deliberados e houve a reapresentação na pauta de projetos deliberados, ao passo que os outros que estiveram na pauta da terça-feira da semana passada, e por conta da minha ausência, acabamos não deliberando. Foi um erro da assessoria que nós pauta, queremos. Então, deputado. Okay? Tranquilo, Tá, com você se entender melhor. Então, relatório e voto a proposta de sustação de ato número 0001.7/2018, de autoria da deputada Ana Paula Lima, cuja ementa fica sustado o decreto número 1069, de 21 de fevereiro de 2007. Eu farei uma breve leitura do relatório. A proposição foi encaminhada para o governador do Estado, conforme determina o regimento interno, que respondeu defendendo o seu ato e justificando a sua manutenção. Defendeu que não houve inovação à ordem jurídica e que o decreto em discussão revogou o decreto 3091/2005, que já trazia essa regulamentação e, inclusive, renovou parte da norma que já era utilizada. Ou seja, o decreto 2005 já previa que somente o aluno que resida a mais de 3 quilômetros da escola ensejaria o pagamento do transporte. Nesse ponto, nada foi alterado. Ponderou que o transporte escolar tem caráter suplementar e que a educação é dever do Estado e da família. Os documentos encaminhados pelo Poder Executivo estão anexados aos autos dessa proposição. Passando a análise da matéria, é forçoso limitar que o campo de atuação dessa comissão é o estudo da constitucionalidade, legalidade, regimentabilidade e técnica jurídica aplicadas à proposta de sustação do ato. Não se deve adentrar nos aspectos técnicos da proposta, menos ainda emitir juízo de valor sobre a correção da atuação de outro poder do Estado. Se deve, isto sim, trazer à discussão o decreto 1069/2017, que é o decreto 1069/2017, regulamenta a lei complementar cuja competência legislativa originária é do Poder Executivo, uma vez que ela dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública estadual. Logo, se a competência de legislar é do Poder Executivo, o poder de regulamentar a lei segue a sorte da competência principal. Ademais, o decreto revoga outro de semelhante conteúdo, datado de 2005, parecendo lógico que o Poder Executivo não exorbitou sua área de atuação. No mesmo sentido, entende-se que bem ponderou o Poder Regulamentador quando entendeu que não são todos os alunos que precisam de transporte para a escola
editando necessária criação de limites para a utilização do recurso público. Entendendo-se, pois, que foi respeitada a Constituição Federal e a estadual e não há ilegalidade na edição da norma infralegal pelo Poder Executivo. Desta forma, o meu voto, senhor presidente, senhores deputados, é pela rejeição e arquivamento da matéria. Senhores parlamentares, só lembrando a vossas excelências, aqui consultando a nossa assessoria, então foi cumprido dentro desse ato de sustação, desse PSA, né, Projeto de Sustação de Ato 01.7/2018, o prazo de 10 dias para que o Executivo se manifestasse. Então, antes desse prazo não era possível conceder vista, agora sim, após então a apresentação do relatório do deputado Valdir Cobalcini, vossas excelências podem então solicitar vista da matéria caso queiram ou discutir da forma como entenderem, que daí sim já se cumpriu os 10 dias estabelecidos pelo regimento interno. Então, coloco em discussão o relatório e voto a proposta de sustação do ato 01.7/2017, de autoria da deputada Ana Paula, e que tem o voto do deputado relator, Valdir Cobalcini, pela rejeição e arquivamento da presente proposta. Em discussão? Senhor presidente, eu peço vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch. Deputado, só extra pauta agora, né? Isso. Ok, então continuamos na ordem do dia para as matérias da pauta. Deputado Darcy de Matos com a palavra. Senhor presidente, eu relato nesse momento, com a permissão de Vossa Excelência, projeto de lei do eminente deputado Vicente Caro Preso, 402.4/2016, que estabelece condições e critérios a serem observados para nomeação de cargos de direção nas autarquias, fundações do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Na verdade, senhor presidente, é um projeto bem extenso. Ele, essencialmente, define que os indicados devam passar por uma sabatina do Parlamento Catarinense, que devam ser pessoas que estejam legíveis, né, com a ficha limpa, que tenham um notório conhecimento técnico das áreas em que serão nomeados, enfim. Portanto, o meu relatório, senhor presidente, é pela aprovação do projeto. Senhores parlamentares, em discussão o parecer pela aprovação ao PL 402.4/2016, projeto de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que estabelece condições e critérios a serem observados para a nomeação de cargos de direção nas autarquias e fundações do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Em discussão... Senhor presidente. Ouço o deputado Valdir Cobalcini. O ordenamento jurídico do Estado já define bem as nomeações de cargos comissionados da administração direta, indireta, fundacional, autárquica. Eu peço vistas em gabinete para verificar que alterações, além da sabatina, e que outras alterações, né, o projeto possa sugerir. Sim, até porque o parecer do deputado Darcy, ele traz então um parecer pela aprovação na forma da emenda substitutiva global em anexo. Então, você deseja vista em gabinete? Mantenho, sim. Vista em gabinete ao deputado Valdir Cobalcini. Peço vista também. Vista em gabinete também ao deputado Dirceu Dresch. Sugerindo ao deputado Darcy que assine o seu parecer. Sim. Depois a assessoria coleta a assinatura dele. Isso. Obrigado. Deputado Darcy com a palavra. Senhor presidente, eu relato o projeto de lei da deputada Luciana Carminati, 465.8/2017, que dispõe sobre vedações e concessões de isenções fiscais, inclusão em programas de recuperação fiscal ou concessão de financiamentos pelo poder público a empresas que, direto ou indiretamente, utilizem trabalho escravo na produção de bens e serviços. Meu parecer é pela aprovação do projeto, senhor presidente. Senhores parlamentares, em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 565.8/2017. O parecer também do deputado Darcy de Matos é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global apresentada anexo ao seu relatório. Em discussão,
Em votação. Favoráveis? Presidente, não. peço vista em gabinete. Vista em gabinete é o deputado João Amin. Darcy, Senhor deputado, presidente, a palavra. o presente pedido de diligência ao projeto de lei 0013.1/2018 do eminente deputado Leonel Pavan. O projeto altera o artigo 48 da Lei Complementar 453 de 2009, que institui plano de carreira do Grupo de Segurança Pública, Polícia Civil, permitindo que agente de autoridade policial possa ser promovido durante estágio probatório. Presente diligência, senhor presidente, para a Delegacia Geral de Polícia de Santa Catarina. Senhores parlamentares, deputado Darcy de Matos apresenta parecer ao PLC 13.1/2018. Na verdade, é um requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Segurança. Vamos ler aqui. A Delegacia Geral de Polícia de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil. Em discussão, o requerimento de diligência. Em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Deputado Darcy concluiu as matérias da pauta, né? Depois as extra-pautas. Então, com a palavra, deputado Ricardo Guide para as matérias da pauta. Senhor presidente, senhores deputados, demais participantes da nossa reunião, tenho parecer ao projeto de lei número 240.4 de 2017. O autor é o deputado Padre Pedro Baldiceira. Ele estabelece normas e critérios básicos de acessibilidade por deficiência auditiva e visual em políticas públicas no estado de Santa Catarina. Esse projeto é articulado basicamente em 4 artigos. O primeiro estipula que os programas e projetos estaduais e municipais ou privados que recebam subvenções públicas deverão utilizar em sua divulgação os métodos de audiodescrição, legendagem, descritiva ou língua brasileira de sinais, Libras, encontrando-se desdobrado em 4 parágrafos, os quais 1. Conceituam tais termos, 2. Autorizam a substituição da legendagem descritiva pela linguagem de sinais. O segundo artigo obriga os programas e projetos estaduais divulgados por meio audiovisual a se valerem dos critérios estabelecidos no artigo 1º da proposição em regulamento. O artigo 3º proíbe quaisquer benefícios fiscais em favor de projetos que não façam previsão de recursos de legendagem descritiva e audiodescrição aqui apresentados, estabelecendo em seu parágrafo único que todos os projetos de produção audiovisual gerido com recursos públicos por meio de fundos estaduais terão que constar em seus orçamentos os serviços elencados. E o quarto que aplica cláusula de vigência para o artigo, né? Então, esse projeto pretende assegurar o acesso das pessoas acometidas de deficiência auditiva e visual à cultura, estabelecendo a obrigatoriedade do mecanismo de audiodescrição, sistema existente em caráter experimental no Brasil, a ser utilizado em espetáculos em geral. Esse projeto foi diligenciado à Fundação Catarinense de Educação Especial, que não vislumbrou óbices ou aumento de despesa para sua execução. A Gerência de Pesquisa e Conhecimento atestou a importância do projeto de lei, destacou que as despesas necessárias à sua implantação não serão de responsabilidades da Fundação Catarinense de Educação Especial. Já a Secretaria de Estado da Fazenda emitiu a Diretoria de Tesouro Estadual emitiu uma comunicação interna pela contrariedade de medidas que ensejam despesas, advertiu a Diretoria de Tesouro Estadual, e que eventuais gastos deverão constar previamente da programação financeira do Estado. A Gerência de Tributação manifestou-se quanto aos tributos estaduais, dizendo que a matéria não os atinge e que não existem restrições quanto à imposição de dificuldades na concessão de benefício fiscal no âmbito do ICMS. Basicamente, esse projeto torna obrigatória a adoção dos recursos de audiodescrição, legendagem, descritiva e libras para divulgação audiovisual de programas e projetos estaduais ou municipais e privados que percebam recursos públicos para a concretização do seu intento, como também almeja proibir a concessão de benefício fiscal aos programas e projetos que não prevejam tais mecanismos. No âmbito da constitucionalidade, a propositura está adequada, uma vez que compete ao Estado legislar concorrentemente com a União sobre a proteção e integração social
das pessoas com deficiência. A matéria também atende todos os requisitos constitucionais de ordem formal e material. Não constatei nenhum óbito para que possa macular a tramitação da matéria, então voto pela aprovação do projeto. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 240.4/2017. Projeto este, parecer pela aprovação do projeto de lei. Em discussão, em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Tenho também parecer ao projeto de lei número 14.7/2018. O autor é o deputado Darcy de Matos, que declara de utilidade pública o Instituto TH Isolde Odebrecht. Na análise, apenas constatei a necessidade de apresentar duas emendas modificativas. A primeira para acrescentar a ementa o nome do município e a segunda para excluir a expressão, entre aspas, e vantagens, substituindo-a por, aspas, prescritos, corrigindo assim um lapso redacional. Desta forma, voto pela aprovação do projeto com as emendas modificativas em anexo. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 14.7/2018, que declara de utilidade pública o Instituto TH Isolde Odebrecht. O parecer do deputado Ricardo Guidi é pela aprovação com emenda modificativa em anexo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado por unanimidade. Deputado Ricardo Guidi. Tem mais um projeto ali que eu já... Não, que eu já fez a votação também? Já está. Dos dois? Dos dois. Então, eu também tenho aqui a devolução de voto vista sem manifestação do projeto de lei número 380.4/2017. Senhores parlamentares, vamos lá. O 380.4/2017, ele regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Deputado Guidi tinha solicitado vista e faz a devolução sem manifestação. Mas ainda há vistas do deputado Dirceu Dresch. Consulto se o deputado Dirceu Dresch faz também a devolução da matéria ou permanece com... Eu seguro até semana que vem, senhor presidente. Com vista. Então, deputado Dirceu, podemos pautar então para a próxima semana? Pode ser? Então, devolução Ricardo Guidi e pautado já pelo deputado Dirceu Dresch a devolução de voto vista para a próxima semana. Senhores parlamentares, vamos para as matérias extra-pauta. Consulto o deputado João Amins, tem matéria extra-pauta? Não tem matéria extra-pauta. Consulto o deputado Dirceu Dresch. Tenho, senhor presidente. Eu tenho um projeto de lei 47.5/2018, que é do deputado Ismael dos Santos, que institui o Dia Estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina. Eu estou propondo, senhor presidente, requerimento de diligenciamento ao autor, porque nós temos aqui na casa uma legislação, no estado, na lei 17.334 de 2017, no artigo 2º, inciso 1º, no inciso 2º, ela coloca alguns artigos que precisam ser apresentados no projeto de lei e eu estou, então, encaminhando essa diligência ao autor para apresentar esses dados. Senhores parlamentares, esta matéria aqui possui como deputado relator o deputado Darcy de Matos, que tinha apresentado um parecer pela aprovação da matéria. Enquanto que nós analisamos as demais matérias extrapautas, eu gostaria, deputado Dirceu, se me permitir passar a devolver aqui rapidamente ao deputado Darcy, que é o relator da matéria, para que ele possa analisar, então, o seu requerimento e, de repente, a concordância com o deputado Darcy, já fazemos um acordo aqui entre os membros desta comissão. Deputado Dirceu, o senhor tem mais alguma matéria? Não, é isso, senhor presidente. Tá. Deputado Valdir Cobalcini, Vossa Excelência tem matérias extrapauta? Tenho. Qual é o número dos projetos, só para eu poder consultar todos os parlamentares? 042.6/2017, 096.3/2018, 528.6/2017,
e 541.3/2017, 006.7/2018, 510.7/2017. Consulto, senhores parlamentares, se há alguma objeção para inclusão na pauta. Não havendo objeção da maioria, você está à vontade para relatar essas matérias. Não tem nenhum projeto polêmico aqui, senhores deputados, nenhuma pegadinha, nenhuma surpresa, foi mesmo um erro nosso do gabinete que pautou na terça-feira passada e agora na pauta dessa semana repetiu aqueles que já haviam sido votados. Então, o 42.6/2017, de autoria da deputada Luciana Carminati, que altera a Lei Complementar 422, de 25 de agosto de 2008, que instituiu o Programa de Habitação Popular. Ainda em 2017, no dia 12/12, foi aprovada diligência a Secretaria da Casa Civil, Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação e Secretaria da Administração, com o retorno das seguintes manifestações. A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação salienta a importância da destinação de recursos de habitação popular do Estado de Santa Catarina diante da necessidade de se promover políticas públicas habitacionais. Entretanto, entende que a matéria de competência da Secretaria de Estado da Administração, nos termos do artigo 57 da Lei Complementar 381/2007. Por sua vez, a Secretaria da Administração informa que o projeto de lei contraria o artigo 50, inciso 2º, parágrafo 2º e inciso 3º da Constituição Estadual. Informa ainda que os recursos decorrentes de alienações e locações são destinados ao Fundo Patrimonial, regido pela Lei nº 14.728/2008. A Lei Plurianual e a Lei Orçamentária vigente prevêem o ingresso de tais recursos em fundo específico, sendo que tal alteração é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Em síntese, senhor presidente, as respostas às diligências, elas são contrárias ao presente projeto, razão pela qual o meu voto é pela rejeição da matéria. Senhores parlamentares, deputado Valdir Cobalcini apresenta parecer ao PLC 42.6/2017, projeto este que altera a Lei Complementar 422, de 25 de agosto de 2008, que é o Programa de Habitação Popular, autoria deputada Luciane Carminati. E o parecer do relator é pela rejeição. Em discussão? Senhor presidente. Pois não, deputado. Primeiro, a nossa deputada da nossa bancada é bem otimista, né? Pensar um programa de habitação, porque está feio, né? Faz tempo que nós não tivemos mais habitação popular em Santa Catarina. Mas, enfim, do recurso do Estado. Mas, enfim, o deputado propõe aqui a rejeição. Eu peço vista, senhor presidente, em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch. Faço aqui, senhor presidente, senhores deputados, requerimento de diligência ao projeto de lei 0096.3/2018, de autoria do deputado César Valduga, que dispõe sobre a criação do selo Cidade Sustentável. Faço o pedido de diligenciamento à FECAM, SDS e Casa Civil. Senhores parlamentares, PL 96.3/2018, requerimento de diligência à FECAM, SDS e à Secretaria de Estado da Casa Civil. Em discussão, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 528/2017 e ponto 6 e projeto de lei 541 de 2017, ambos de autoria do deputado César Valduga. A ementa do 528 cria a política estadual de incentivo aos serviços ambientais de reciclagem, PROSAR, destinada a apoiar empreendimentos econômicos solidários formados por catadores e catadoras de materiais recicláveis. Dispõe sobre a política estadual de reciclagem estadual. Por sua vez, projeto do mesmo autor, o 528.6/2017, estabelece a criação do Programa Estadual de Incentivo aos Serviços Ambientais de Reciclagem, PROSAR, destinado a empreendimentos
econômicos solidários formados por catadores e catadoras de materiais recicláveis, enquanto que o outro dispõe sobre a política estadual de reciclagem de materiais. Eu entendo que um cabe dentro do outro, até porque é do mesmo autor, então não há prejuízo ao autor. Então, o meu voto é pelo apensamento do mais novo ao mais antigo. Senhores parlamentares, parecer ao PL 528.6 e o 540... que tenham sido roubados ou furtados, cuja expedição seja atribuição do órgão ou ente público estadual. E esta comissão, em 28/2, também aprovou diligência à segurança pública, DETRAN, IGP e a Secretaria da Casa Civil, e de retorno obtivemos as seguintes manifestações. A Secretaria de Estado de Segurança Pública informa que o IGP se manifestou contrariamente ao projeto, entendendo que a redução de recursos financeiros são superiores e mais prejudiciais que o benefício a ser concedido. O DETRAN se manifestou contrário ao projeto, informando que o Estado precisa de taxas como fonte de recursos e que o dinheiro arrecadado com a expedição de tais documentos é encaminhado ao Fundo de Segurança Pública e que a isenção proposta irá gerar perda de arrecadação. A Secretaria da Fazenda é contrária à proposta, observando que o projeto não se adequa ao previsto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois apresenta as hipóteses de isenção, mas não demonstra estimativa de impacto financeiro e as alternativas de compensação para manter-se o equilíbrio financeiro. Pelo exposto e também pela inconstitucionalidade formal decorrente de ato de criação de ato legislativo em desconformidade com normas de competência e os procedimentos estabelecidos para o seu devido ingresso no ordenamento jurídico, renúncia de receita, bem como presente a inconstitucionalidade material, uma vez que o texto do projeto não cumpre o dispositivo legal previsto em lei complementar federal específica, sem sendo voto pela rejeição da matéria, senhor presidente. Senhores parlamentares, parecer ao PL 6.7/2018, de autoria do deputado Roberto Salum, o parecer do deputado Valdir Cobalcini é pela rejeição da matéria. Em discussão, em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Por último, projeto de lei 510.7/2017, de autoria do deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a proibição de recolhimento, retenção ou apreensão do veículo pela identificação do não pagamento de imposto. Altera o artigo 10 da Lei número 7.543 de 98, acrescentando o parágrafo único, e fixa prazo para a regularização nos casos de apreensão de automotores por infringência às normas do Código de Trânsito Brasileiro. Em 12/2/2017, houveram retorno às diligências. A Secretaria de Segurança Pública informou que foram ouvidas a Polícia Militar e a Polícia Civil e se manifestaram da seguinte forma. A Polícia Civil informa que o projeto de lei não contraria qualquer atividade de sua competência, sem se manifestar sobre o mérito. A Polícia Militar se manifesta pela rejeição do projeto, por não atender ao interesse público ao ferir competência privativa da União para legislar sobre trânsito. Salienta ainda que o artigo 133 do Código Brasileiro de Trânsito estabelece que o certificado de licenciamento anual é de porte obrigatório e que o artigo 181, parágrafo 2º, define que só estará licenciado o veículo com todos os débitos tributários, seguros e multas quitados. Por sua vez, o DETRAN se manifesta no mesmo sentido, alegando a competência privativa da União para legislar sobre trânsito, conforme o artigo 22, inciso 9 da Constituição Federal, pela rejeição do projeto por inconstitucionalidade. Aqui nós temos algumas decisões, e eu
Voto, então, presidente, dadas as manifestações, majoritariamente contrários, voto pela rejeição da matéria. Senhores parlamentares, parecer ao PL 510.7/2017, o parecer do deputado Valdir Cobalcini é pela rejeição da matéria. Em discussão, em votação. Favoráveis, permanecem como estão, aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, deputado Dirceu apresentou um requerimento de diligência ao PL 47.5/2018, de autoria do deputado Ismael, que institui o Dia Estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no âmbito do Estado de Santa Catarina. Não há nenhuma objeção por parte do relator da matéria, por isso coloco este requerimento de diligência em discussão, em votação. Favoráveis, como estão, aprovado por unanimidade. Ninguém tem mais matéria extra-pauta? Senhor presidente, não é matéria extra-pauta, mas eu gostaria de fazer uma solicitação para a inclusão na ata da segunda reunião ordinária desta comissão. Eu fiz um pedido de diligência da matéria e aprovado pelo plenário, acabou não constou da ata. Qual era a matéria, deputado? A matéria é a criação da região metropolitana de Joinville. Eu fiz um pedido de diligência à Secretaria da Fazenda. Creio que Vossa Excelência deputado seja Ricardo Guides. lembrado, e o próprio autor também concordou. Deputado João Mince ausentou, mas vamos lá. Eu apenas faço o pedido de correção, só a retificação. Então peço só a assessoria que faça a retificação. A inclusão A retificação da ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Peço à assessoria que providencie, então, a correção solicitada pelo deputado Valdir Cobalcini. Senhores parlamentares. Senhor presidente. Senhor presidente, eu já fiz isso uma vez aqui, não é muito tranquilo fazer o apelo que eu vou fazer aqui, mas eu preciso necessariamente voltar a fazê-lo. Eu estou com alguns projetos de minha iniciativa na mão de deputados nesta comissão há mais de um ano. Nós temos um regimento para cumprir e eu peço a Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, regimentalmente, Vossa Excelência tem o poder de renomear o relator ou eu faço um recurso para a mesa diretora da casa, né? Porque não é possível que o deputado sente em cima de um projeto parlamentar, mesmo que sejam projetos que não têm grandes polêmicas, né, que fique sentado em cima dos projetos. Então, peço Vossa Excelência para tomar providência, até semana que vem, nós podemos dar um encaminhamento aqui, ou por esta presidência, por esta comissão, ou pela mesa diretora da casa, para cumprir o regimento, que é a nossa regra aqui da tramitação dos projetos. Obrigado. Deputado, eu vou tentar fazer da seguinte forma, se Vossa Excelência me permitir, até os outros deputados também, então, aqui chegar num consenso. Pedir para que a assessoria faça um levantamento das matérias que estão com os relatores, desde que data, que ainda não tiveram nenhum parecer, nem de diligência, nenhum parecer, ou seja, não tiveram nenhuma manifestação ainda por parte do relator. E da mesma forma também, eu peço à assessoria que faça um levantamento daqueles que estão com pedido de vista, porque provavelmente deve haver a mesma situação de relatório não sendo analisado, também deve haver a mesma situação de pedido de vista sem manifestação. Então eu peço à assessoria da comissão que providencie um relatório das matérias por prazo, né, por tempo de parada, com o relator e também com quem pediu vista da matéria, para que possamos fazer, então, uma conversa com cada membro desta comissão, se assim for o entendido a partir da semana que vem. Senhores, dou por encerrada a presente reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado a todos.